Essa semana a UEFA tomou uma importante decisão com relação aos campeonatos nacionais que estão parados por conta da pandemia do coronavírus. Ela deu carta branca para as respectivas federações nacionais decidirem o que fazer com esses campeonatos e elas decidirem a quem serão os representantes de cada país na próxima edição da Champions. Ou seja, cada federação vai tomar uma atitude de um jeito. E a primeira que foi nesse caminho de tomar de logo uma atitude foi a Federação Holandesa de Futebol, que organiza lá a Eredivisie, famosa primeira divisão do campeonato holandês. O campeonato holandês faltava 8 rodadas para acabar, estavam empatados na primeira colocação o Ajax e o AZ com 56 pontos. Ambos ainda tinham esses 8 jogos para fazer, tinham confrontos diretos, a campanha era idêntica em termos de vitórias, empates e derrotas, a única diferença é que o Ajax tinha um pouco mais de saldo de gols. O que a Federação Holandesa decidiu? Não dar o título para nenhuma das equipes, mas mandar as duas, já que são os dois representantes legais hoje que a Holanda tem direito para a Champions League, mandou as duas para disputar a próxima edição da Champions League, afinal essa nem ainda acabou, a gente não sabe o que vai ser dela por enquanto. E esses times vão entrar da seguinte maneira: o Ajax, como tinha um melhor saldo, entra direto na fase de grupos e o AZ vai disputar os playoffs, aquela pré-Champions League. A decisão mais polêmica lá na Holanda ficou com relação aos rebaixados e a não promoção. Isso porque na segunda divisão, os clubes aí que estavam prestes a ocupar lugares na primeira divisão, estou falando do Cambuur e do De Graafschap, não sei como é que se pronuncia isso, com todo respeito, eles tinham boas vantagens nas duas primeiras colocações, com 66 e 62 pontos respectivamente. Portanto, claro que tem ainda um terceiro colocado que disputa o playoff, é mais ou menos como funciona a Premier League ali. Classifica 3, mas a terceira vaga é decidida num playoff final. Mas esses dois estavam praticamente garantidos na primeira divisão do ano que vem. E eles não vão disputar a primeira divisão. E isso, a decisão mais polêmica, você fala, não, mas tá certo, o campeonato não acabou. Mas a decisão mais polêmica é que foi pedida uma votação de clubes, tanto da Série A como da Série B, para resolver o que fazer. E 16 clubes votaram a favor de ter rebaixamento e de ter promoção contra 9 votos contrários. No entanto, a federação cagou para esses votos, simplesmente passou por cima dos clubes e decidiu que não vai ter rebaixados e nem promoção. Portanto, aí se salvam o Fortuna Sittard, o ADO Den Haag e o Lanterna Valvik, que já estão garantidos, embora estivessem prestes a serem rebaixados para a segunda divisão, já estão garantidos na primeira divisão do ano que vem. Isso abre um precedente bizarro, porque a gente vai ver as mais diversas decisões de vários campeonatos europeus e algo que a gente nunca viu na história e não sabemos o que vai acontecer. Me chama muita atenção o que vai acontecer com a Premier League, por exemplo. Lá não há essa definição ainda se o campeonato vai voltar ou não. A FA, né, que não é nem ela que cuida, mas a própria Premier League que cuida do campeonato lá, eles estão discutindo a possível volta. Mas se não voltar, e toda a diferença absurda que tem o Liverpool para os demais concorrentes, o Liverpool estava uma vitória de ser campeão, totalmente antecipado, batendo recordes atrás de recordes. Podia ser o melhor campeão de todos os tempos. O Liverpool corre o risco de ter esse título que o torcedor dele espera há tanto tempo tirado das mãos. Será que isso vai acontecer também? Porque uma coisa é você não dar o título para ninguém num campeonato como o holandês, que você tinha 2 times empatados na liderança. Outra coisa é você não dar o título para alguém, até também dá para concordar que se você tem uma diferença muito pequena de pontos, 3 pontos, 6 pontos, que o campeonato ainda está relativamente aberto, você não pode dar o título para esse time, que, com muitas rodadas para acontecer. Agora, no caso da Inglaterra, estou muito curioso para ver como a Premier League vai proceder nesse sentido. Se eles vão dar o título para o Liverpool ou não, se eles vão decidir os classificados para a UEFA, os que estão lá, estavam classificados naquele momento ou não. Ou seja, vai ser muita bagunça. Enquanto o campeonato alemão, ao que tudo indica, volta, já tem a permissão do próprio governo alemão para voltar a partir do dia 9 de maio. Ainda não tem jogos marcados, a gente está esperando isso, mas é bem possível que o campeonato alemão vai ser disputado, vai ser jogado até o final com portões fechados, isso porque a Alemanha conseguiu, ao contrário de muitos outros países europeus, conter a questão do vírus, né? Então, assim, realmente é uma situação que não dá para esperar e a cada dia vai surgindo uma novidade. Eu pretendo vir trazer aqui esses vídeos aqui que não tem edição, mas
conversando com vocês a respeito dessas novidades para a gente saber o que vai ser do futuro do futebol do mundo como um todo e, claro, aqui do Brasil também. Aqui no Brasil tá uma bagunça muito maior porque a gente nem chegou no pico da doença ainda, já tem governante pedindo a abertura completa das atividades como se fosse qualquer brincadeira que a gente estivesse vivendo. Acho que não dá também pra gente não pensar numa volta gradual porque a economia também mata, isso é muito importante, mas tudo tem que ser feito com a parte técnica envolvida, num meio termo, enquanto a gente no Brasil vive um embate completamente político. Estou gravando esse vídeo no dia que o Sérgio Moro acusou o Bolsonaro, que depois fez um relato acusando o Moro, ou seja, estamos vivendo um debate completamente político quando as autoridades deveriam estar cuidando do mais importante e fundamental no país agora, que é a pandemia. Com isso fica muito difícil os órgãos brasileiros, CBF, as federações estaduais decidirem, apontarem alguma coisa nesse sentido de volta ou não do futebol. O cenário do Brasil é muito mais complexo, mas é claro que qualquer novidade que saia nesse sentido eu vou trazer aqui e também, claro, do resto do mundo, porque acho que o mundo, a Europa, vai ditar muito o que vai acontecer, porque lá o vírus acabou pegando muito mais forte, sem contar, claro, os Estados Unidos, mas em comparação com o Brasil, pelo menos nesse momento, que o Brasil não atingiu o pico ainda, a Europa sofreu muito mais e já começa a se aprontar para voltar. A Holanda não, resolveu fazer isso. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da decisão da Federação Holandesa, tanto em não dar um título para ninguém, essa eu confesso que eu concordo, e a outra de não colocar nenhum rebaixado e nenhum time que subiu da segunda divisão. Essa eu confesso que estou bastante na dúvida, mas como os clubes votaram claramente a favor de ter o rebaixamento e de ter a promoção, lógico, a gente tem que ser democrático e ir com a maioria dos clubes. E aí a federação foi totalmente ditatorial e chamou para si e resolveu bancar essa questão de não ter rebaixamento e promoção. Eu quero saber o que vocês acham disso e também quero saber a opinião de vocês sobre esse tipo de vídeo. Esse vídeo sem edição, sem corte, sem nada, com a gente conversando sobre as mais novidades aqui que vai ter ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, a respeito da volta do futebol no mundo inteiro, para a gente entender o que vai ser do mundo do futebol após essa parada da pandemia. Quero muito saber sua opinião sobre esse tipo de vídeo. Comenta aí, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se é novo. A gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.